Olá, tudo bem? Meu nome é Juan Nossi e hoje vamos estudar a segunda parte do capítulo 6 de Efésios. Os apóstolos não se consideravam reformadores sociais, mas também não fecharam seus olhos para a situação dos escravos. Na verdade, eles anunciavam os verdadeiros princípios que aos poucos destruiu essa terrível mancha na civilização. O cristianismo provocou não só uma revolução política, social e econômica, mas uma revolução moral e espiritual. O cristianismo triunfou sobre a escravidão. Paulo mostra 3 aspectos de um relacionamento transformado que liquidou a escravidão. O primeiro é a igualdade, o segundo é a justiça e o terceiro é a fraternidade. Hoje nós não temos mais escravos, por isso quero conversar com você que é empregado. Em primeiro lugar, os empregados devem ser respeitosos. Paulo não aconselha o escravo a se rebelar, mas a ser cristão na condição em que está. O cristianismo não é um escape das circunstâncias, mas a transformação delas. Em segundo lugar, os empregados devem ser íntegros. Não existe uma dicotomia entre secular e sagrado. Quando você é um bom funcionário, isso redunda em glória para o nome de Cristo. Em terceiro lugar, os empregados devem ser coerentes espiritualmente. Essa é a essência da submissão da esposa ao marido, dos filhos aos pais e agora dos empregados aos patrões. Eles devem obedecer porque são servos de Cristo. Em quarto lugar, os empregados não precisam ser vigiados, pois eles têm respeito próprio. Eles não precisam ser vigiados porque não fazem para bajular o patrão. Eles têm dignidade. Em quinto lugar, os empregados servem aos seus patrões de boa vontade, como se estivessem servindo a Cristo. O empregado crente considera-se servo de Cristo e por isso tudo que faz com sua alma e com a sua alegria. Agora, as obrigações não estão apenas dos lados dos escravos e dos empregados. Os senhores e os patrões também têm deveres. E em primeiro lugar é o princípio de igualdade diante de Deus. Se você é patrão e deseja receber respeito, então demonstre respeito. Se espera receber serviço, preste serviço. O problema do trabalho ficaria resolvido se tanto o empregado quanto o patrão observassem a palavra de Deus. Em segundo lugar, a proibição. Os patrões precisam abandonar essa prática de ameaçar os seus empregados. Os empregados devem ser tratados com bondade e respeito. Nunca, mas nunca, com violência ou humilhação. O tratamento respeitoso é um elemento motivacional básico. O empregado motivado produz muito mais. Em terceiro lugar, o incentivo. Os patrões crentes são responsáveis diante de Deus pelo modo como tratam seus empregados. Antes de você ser um líder, você precisa aprender a ser servo. Um provérbio africano diz: o chefe é o servo de todos. Jesus diz: aquele que quiser ser grande entre os outros deve ser servo de todos. O patrão que se esquece que tem um Senhor no céu fracassa em ser um bom patrão sobre a terra. Por isso, cai na real.